mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer um balanço do que acontece no estado do Paraná. Soja, milho, chuva que veio em boa quantidade. Será que volume suficiente para poder dar uma reversão e manter a expectativa positiva para essa safra? A chuva se encaixou com a safra 2024-2025? Para tanto que nós vamos até Curitiba conversar com Edmar Gervásio, que é do DERAL, do Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, que já está conosco, a quem eu agradeço a participação. Edmar, prazer em tê-lo aqui mais uma vez no Tempo e Dinheiro. Obrigado, estamos à disposição para auxiliar aí, Sérgio. Bom, essa safra começou bem no estado do Paraná? A gente tem a safra, especialmente de milho e soja, que estão no campo aí. A gente finalizou o plantio essa semana, aí, atingindo 100% aí da área que estava estimada, que já foi plantada. A gente pode dizer que é uma safra boa até o momento, então ela caminhou e tem seus problemas pontuais. A gente teve aí um calor mais intenso, especialmente na região oeste, noroeste do estado. Isso chegou a causar um estresse para as plantas, mas a retomada das chuvas nos últimos dias aí deve trazer um alento e as lavouras devem se recuperar e voltar à normalidade, e trazendo a confirmação até o momento de uma boa estimativa, ou seja, uma boa perspectiva para essa safra, apesar de ainda a gente ter um longo caminho pela frente aí para a safra de soja e milho. Nesse momento ainda a gente espera que a gente tenha uma safra cheia no estado do Paraná. Bom, a chuva chegou, mas chegou para poder ajudar e contribuir, porque tinha muitas áreas aí que os produtores estavam preocupados. Essa preocupação agora com o excesso de chuva ou estão mais tranquilos, por dizer assim? Porque uma hora falta chuva, outra hora o excesso dela, né? Será que está tudo muito bem distribuído ou ainda não, Edmar? A chuva no estado ela não está, de certa forma, em todo o estado. Então, há regiões pontuais que teve chuva menor do que seria necessário, digamos assim. Entretanto, de modo geral, as chuvas trouxeram uma recomposição hídrica para o solo. Então, isso deve favorecer as condições de lavoura aí, que devem permanecer estáveis aí pelos próximos dias, os próximos 10, 15 dias, enquanto que a gente vinha piorando, né? Até a semana passada a gente tinha uma piora constante nas condições de lavoura. Nesse momento, com essas chuvas que aconteceram nos últimos 7 dias aproximadamente aí, a gente deve ter vai estancar essa piora nas lavouras, e devemos permanecer aí com em torno de 90% da área em condição boa e com potencial máximo de produtividade no momento. Claro que são situações muito pontuais, em algumas regiões choveu menos, outras choveu um pouco mais, mas isso não traz um excesso de chuva, né? Pelo contrário, nesse momento as chuvas são bastante benéficas no estado do Paraná. Bom, você falou sobre as condições das lavouras até agora, 90% em boas condições. Ainda falta em outras áreas essa chuva chegar e ser bem recebida, né, distribuir nas lavouras. Nesse mesmo período do ano passado, a situação era totalmente diferente, não? A safra anterior ela foi, de certa forma, uma safra frustrada, né? A gente colheu aí 18 milhões de toneladas, um pouco mais que isso, enquanto que a expectativa inicial era colher aí mais de 22 milhões de toneladas. Então, a gente teve, no início ali de dezembro, aí a partir já da segunda quinzena de dezembro do ano passado, a gente teve uma onda de calor muito intensa no estado do Paraná. Isso acabou prejudicando severamente o desenvolvimento da soja especificamente, né, que trouxe uma redução muito grande em termos de produtividade, e além disso encurtou o ciclo dela. Então isso trouxe uma produção bem menor. A gente já colheu a partir do início de janeiro, houve colheita de soja que não é habitual no estado. Com o calor intenso que ocorreu no ano passado, isso prejudicou bastante a safra. Esse ano a gente está tendo aí situações. Em algumas regiões tem uma temperatura elevada um pouco maior do que a média histórica, mas no cômputo geral do estado a gente tem aí temperaturas razoáveis, com chuvas razoáveis, e isso traz aí, de certa forma, um bom horizonte para a safra de milho e soja no estado do Paraná.
Bom, ainda falando sobre soja, 18 milhões de toneladas foi a média dessa última safra, mas uma situação climática totalmente adversa, né? Com essa safra agora, a chuva, o que tudo indica, se encaixando, né? As condições estão mais adequadas. Vocês estimam ou fazem uma projeção para a próxima safra de quanto vai ser aí no estado do Paraná ou ainda é cedo? Nesse momento a gente espera uma safra cheia, né? Claro que com problemas pontuais, que deve ter alguma redução de produtividade localizadas, mas de modo no estado como um todo, devemos produzir acima de 22 milhões de toneladas, quem sabe aí até superar os 22,4 milhões de toneladas, que já foi a maior produção de soja no estado do Paraná para um único ciclo. Então, os 5,8 milhões de hectares que foram plantados devem render aí em torno de 3.700 a 4.000 quilos por hectare no estado do Paraná, que seria uma ótima safra nesse momento. É uma boa produtividade. A área aumentou muito ou não, Edmar? O crescimento da área é muito marginal hoje, né? O estado do Paraná ele está, vamos dizer assim, muito próximo ao limite de para onde evoluir em termos de crescimento de área. Então, normalmente o que a gente tem é muita troca de área, né? E nessa safra a soja ganhou um volume muito pequeno de área, né? Basicamente foram, acho que nesse momento, acho que em torno de 1.000 hectares. É uma coisa muito pequena se a gente comparar no geral, né? Não tem muito para onde crescer. Então, você tem uma safra de milho que tem, historicamente, perdendo área na primeira safra e perde normalmente para a soja. E nessa safra a gente teve também uma situação que o milho perdeu área, mas perdeu muito mais para outras culturas, como o feijão, por exemplo, né? Que teve um plantio um pouco maior de área. E a safra de soja basicamente permaneceu a mesma em termos de área, comparado à safra anterior, porém com uma expectativa de uma boa produção nesse momento por causa justamente das condições de clima, em média, melhores que na safra anterior. Bom, a soja caminha com o, milho, com o feijão, no milho na sequência. Você falou exatamente sobre essa questão do feijão aí no estado. 3 safras, em média, como é que está a produção nessa safra? Muitos produtores, expectativa com relação a uma safra cheia também, a primeira e segunda safra, só para poder confirmar para a gente, de feijão aí no estado, como é que está? No Paraná são três plantios, digamos assim, né? Então, escalonados, sendo uma safra maior, que concentra em grande volume, né? Então, e as outras duas são safras menores. Mas nessa safra a expectativa é interessante para o plantio do feijão, apesar de os preços estavam muito bons, né, de certa forma, e agora estão dando uma recuada aí justamente pela uma oferta mais interessante de feijão no estado do Paraná. Bom, agora com relação ao milho, né? Caminhando junto também, né? Enquanto vai a soja, vai o feijão, vem o milho também. E as condições do milho para essa safra, como é que estão? O milho ele caminha muito próximo à soja, né? Apesar do plantio ocorrer um pouco antes que a soja, então ele se desenvolve um pouco mais cedo que a soja, e ele tem condições muito parecidas de campo, né? As duas lavouras elas têm condições muito parecidas em desenvolvimento, né? O milho essa semana a gente tem aí uma estimativa em torno de 95% da área plantada dos 259 mil hectares em condição boa, ou seja, devem atingir o potencial produtivo, enquanto que a soja tem 92% dos 5,8 milhões de hectares em condição boa. Então, também é uma condição aí favorável a gente ter uma produção cheia para ambas as culturas. O milho, claro, é uma safra muito específica e ela está concentrada hoje na região sul do estado, que isso, se a gente considerar, envolve Guarapuava, a região dos Campos Gerais, a região de Ponta Grossa, e a região aqui metropolitana de Curitiba, que concentram em mais de 70% do plantio, e também são, vamos dizer assim, fazendas ou áreas com alta produtividade. Então, são áreas que produzem, em média, no estado, acima de 10 mil quilos por hectare, chegando a regiões a produzir 14, 15 mil quilos por hectare, que de certa forma, o ponto aí que a competição com a soja ela é mais favorável ao milho, ou seja, a rentabilidade nessas áreas é melhor com o milho em vez da soja, justamente pela maior produtividade que se obtém no campo.
Bom, nós temos em outras regiões, sem dúvida nenhuma, os velhos problemas conhecidos, né? Que é a questão da armazenagem, principalmente a questão do transporte, né? Da logística. O estado do Paraná tem um porto, né? E tem um estado aí com boas condições nas rodovias, né? Como é que está essa expectativa, né, de armazenagem, soja, milho, chega no mesmo momento? Já pode dizer que o Paraná conseguiu equacionar esses velhos problemas conhecidos do produtor do agronegócio aqui no Brasil, Edmar? Ele é um problema constante, né? Ele vem safra, vai safra, o problema de armazenagem ele está sempre presente. Então, normalmente o produtor, como a gente chama, ele armazena no caminhão, né? Então, a soja especialmente, ela está armazenada quando ela tem o seu volume de colheita, ela tem um armazenamento na estrada muito grande, né? Então, ela está em trânsito entre, principalmente ali das regiões produtoras, a região oeste, a região norte, está em trânsito para o porto, então você tem um déficit de armazenagem, né? Ela não cresce hoje à medida que a gente tenha o ganho de produção, não só no Paraná, mas no Brasil. O Paraná, de certa forma, tem uma situação um pouquinho melhor, porque você tem um parque de cooperativas muito forte, que tem um incentivo muito significativo em desenvolver a armazenagem, seja local, né, na cooperativa, seja nas propriedades, aquelas produtoras de milho, milho não, aliás, produtoras de proteína, né, como frango e suínos. Então, hoje, essa armazenagem local nessas propriedades, ela tem um crescimento bastante significativo, mas o armazenamento em cooperativa ainda ou na fazenda, né, ela ainda é um crescimento mais lento do que você necessitaria para ter uma segurança aí, eventual. Então, você tem, na verdade, quando você tem quando acelera-se a colheita, especialmente da soja, que é o maior volume, você tem uma correria para a comercialização e isso acaba, às vezes, prejudicando até o produtor por tomar preços de momento e não podendo, eventualmente, segurar essa soja por alguns meses para poder comercializar na entre-safra, por exemplo, justamente porque a gente não tem a capacidade para armazenar as 3 safras, né? Então, a gente não tem capacidade para armazenar a primeira safra de milho, que produz em torno de 2,5 milhões, somadas aos 22 milhões de toneladas de uma safra de soja, e mais 14 milhões de toneladas de milho. Então, a capacidade estática não atende tudo isso. Então, mas ao longo dos anos a gente observa assim, que as indústrias e as cooperativas estão buscando equalizar essa situação para, de certa forma, ter uma rentabilidade melhor na entre-safra dessas culturas. Bom, e o sentimento do produtor, né? Que vocês geralmente captam, né? Nessas informações, esse contato permanente com os produtores aí no estado do Paraná. Eles estão otimistas, estão preocupados, algo que possa interromper pelo menos essa expectativa de bons preços, de boa safra, preços, uma etapa seguinte, né? Mas pelo menos com uma boa safra, esse é o sentimento do produtor paranaense? De modo geral, a gente tem uma boa sinalização que será uma safra dentro de uma normalidade com pequenos soluços nesse momento. Claro que ainda tem um período aí razoável de desenvolvimento, né? A gente tem aí pelo menos 40, 50 dias aí em boa parte das lavouras que estão para se desenvolver, e isso pode ter fatores de clima aí que podem impactar nesses 40, 50 dias para frente ainda, antes da gente começar a colheita aí, principalmente da soja. Então, é claro que nesse momento visualiza-se uma boa safra, mas ainda a gente tem que estar com o sinal de alerta ligado, porque podemos ter eventualmente algum problema no sentido de uma menor produção. Mas, claro, por outro lado, como você comentou, Sérgio, os preços estão, de certa forma, interessantes, não tão bons quanto o produtor esperava, mas os preços hoje das duas commodities estão interessantes no mercado. A soja aí tem uma pequena valorização comparado à safra anterior, aí um ganho em torno de 3%, e o milho, ao contrário, tem um ganho de mais de 30% em termos de preço, se a gente comparar a novembro do ano passado. Então, são duas culturas que estão, de certa forma, com preços bons comparado à safra anterior.
Bom, a diversificação de cultura, só para poder finalizar contigo, né, o estado do Paraná não produz só soja, milho, né, e também feijão, mas há o sorgo e outras culturas, né? O sorgo tem despontado também como alternativa aos produtores paranaenses. Como é que vocês estão sentindo isso, Edmar? A gente tem uma produção muito localizada, né, em regiões onde você tem aí extremos climáticos, né, a região noroeste do estado, a região norte, onde você tem muita variação, seja de falta ou muita chuva em alguns momentos, então ela acaba se tornando uma cultura mais interessante por ser mais rústica comparado ao milho, por exemplo. Então, ele tem seu plantio, mas ainda é uma safra bastante pequena, né? A gente não tem nem acompanhamento conjuntural como as grandes culturas. E a gente tem hoje no Paraná, apesar de ter uma gama bastante interessante de outras culturas que são produzidas no estado, na safra de verão ela é basicamente uma cultura só, né? A gente tem um mar de soja, né? Mais de 90% do que se é plantado no estado na primeira safra é soja. Então, se nesse momento a gente cruzar o estado, a gente vai ver basicamente soja plantada com alguns pontos de plantio de milho. Então, ainda infelizmente, é só a soja. E ela é o produto mais, de certa forma, interessante para o produtor, porém, no sentido de risco, ele é muito maior porque você está concentrando uma única e exclusiva cultura que pode, eventualmente, uma doença ou um problema específico que não acabe surgindo, afetar drasticamente a produção. Vide aí o exemplo do café, que a gente tinha uma grande produção lá nos idos de 70, 60, alguma coisa assim, e a gente teve um evento climático adverso que mudou o ciclo de atividade agrícola no estado do Paraná. Claro que isso hoje é muito difícil acontecer com uma grande cultura, mas a gente tem um risco de um evento que não seja previsível poder impactar essa cultura que domina praticamente 93, 95% da área primeira safra no estado do Paraná. Tomara que não aconteça, né? Mas infelizmente nessa época, chuva, né? Calor, né? A soja despontando, condições ideais, né? Em algumas regiões, como a gente fala, sempre aquele alface, né? Isso é ideal para percevejo, para lagarta, para outras doenças, né? Há algum registro já chegou até vocês ou não? As doenças, de certa forma, elas são endêmicas, né? A gente acaba nem comentando muito sobre isso, porque ela está presente em todas as safras, né? Em maior ou menor grau. Talvez o ponto mais crítico é a ferrugem, né? A gente tem registros já pontuais de alguns pontos no estado, mas ainda é uma situação muito localizada e não é uma situação de grande escala que possa trazer aí maiores prejuízos para o produtor no estado do Paraná. Bom, só para poder finalizar mesmo, eu sei que você está atendendo outras pessoas aí, te agradeço muito. Hoje mesmo, durante a edição do Tempo e Dinheiro, o Maurício Pirinello, que é nosso analista, comentarista na área de economia, ele falou, olha, as trades estão tirando o pé das compras, né? Estão lá até mesmo o que tinham que comprar, compraram. Será que essa informação também chegou até vocês? Você ainda não tem ideia de que elas possam ter interrompido momentaneamente? Lógico, no mês de dezembro isso sempre acontece, né? Mas tiraram o pé do acelerador. Chegou essa informação para vocês ou ainda não, Odmar? A safra de soja, que é onde a gente tem uma comercialização futura bastante pujante, ela vem nas últimas 4, 5 safras, a gente tem ano a ano observado uma redução da comercialização futura da oleaginosa. Então, para a gente ter uma ideia, normalmente as safras de soja no estado do Paraná, no primeiro mês já de plantio, normalmente se já largava com mais de 30% comercializado. Nessa safra, a gente não atingiu, superou agora 10% de comercialização dessa safra, né? Então, a gente observa que realmente há uma redução dessa comercialização futura. Isso a gente observa no estado do Paraná, principalmente porque, em geral, o produtor de soja, ele é hoje capitalizado. Então, ele não depende tanto dessa comercialização para gerir a sua atividade econômica. Então, ele acaba tendo, de certa forma, uma liberdade maior
de segurar o máximo possível essa comercialização na expectativa de uma condição comercial melhor. Tá certo. É isso aí. Ao longo desse ano, talvez no comecinho do próximo ano, 2025, né, certamente a gente vai voltar a pedir, né, lógico, uma entrevista, um bate-papo contigo, com todas essas informações, atualizações direto aí do Deral. Edmar, muito obrigado. Como sempre, gentil em atender nosso apelo, nosso convite. Muito obrigado a você, um abraço a toda a equipe e até uma próxima, viu? Obrigadão. Até a próxima, Sérgio. Obrigado. Estamos à disposição. Obrigado.